Vamos fazer agora as análises do UFC Apex, não sei qual número, já fizemos uns 300. Terá como luta principal o Alistair Overeem versus o Augusto Sakai. Vamos ouvir aqui a análise sempre precisa do nosso Capitão Carisma. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando que na descrição tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Lembrando que o Barbie está prestando consultoria de apostas, então se você é apostador, aqui na descrição tem um link do WhatsApp dele, dá uma conferida, tá bem bacana. Semana passada a Barbie acertou todos os palpites, então vale a pena dar uma verificada aí no trabalho do Barbie. Barbie, Alistair Overeem versus Augusto Sakai. Vamos falar do brasileiro primeiro. Augusto Sakai vem aí numa ascensão absurda, né? Tem 15 vitórias no cartel, apenas uma derrota e um empate. Desde 2017, que o brasileiro não sabe o que é perder. Nessa última luta venceu aí o Blagoy Ivanov. O que a gente pode esperar do Augusto Sakai? Barbie, o que você vê nele? Tá crescendo aí, você vê chance do Sakai aí na divisão? Como é que você vê? Como é que você enxerga aí? Traça pra nós aí sua análise. Não, para começar, eu queria elogiar muito o talento do Augusto Sakai de conseguir lutas boas, porque realmente, depois que ele venceu o Blagoy Ivanov, perguntaram para ele na entrevista: e aí, quem que você gostaria de lutar? E aí é aquela oportunidade de você chamar um nome bom, chamar um concorrente, xingar a galera. E ele chamar o nome assim, certo, né? Pois é. E ele falou assim: não sei ainda, eu vou chegar em casa, fazer um churrasco e olhar o ranking com calma. E eu lembro que essa declaração aí ficou super popular nos grupos de MMA, que a gente tá falando: olha essa declaração, bicho, meu Deus do céu. E aí o cara me consegue uma luta contra o top 5, Alistair Overeem. Então funcionou. Vai saber como, mas funcionou. Parabéns, Augusto Sakai. Conseguiu uma senhora luta aí. Bom, igual você comentou, tá vindo aí de 4 vitórias consecutivas, sendo a última sobre o Blagoy Ivanov. Uma luta que eu pontuei pra ele, muita gente pontuou pro Ivanov. O Augusto é um trocador, principalmente boxeador, atua sempre com a guarda alta, tentando desferir socos, e ele sofre um pouco de uma síndrome que eu costumo chamar de síndrome do Maurice Green, que é a famosa síndrome de um peso pesado, esquecer que ele é um cara gigante de 120 quilos e lutar como se ele estivesse assustado com o tamanho do adversário, sabe? O Augusto Sakai, ele se lembra meio que no meio da luta que ele é um cara grande e pode bater muito pesado, e aí ele começa a fazer as coisas funcionarem, mas só que ele tende a acertar pouquíssimos golpes no primeiro round e ligar mais o motor no segundo. Ele tem o gás bom para a categoria, já fez 3 rounds aí 2 vezes desde que entrou no UFC, saindo as 2 vezes com vitória, tem um bom volume de golpes, ele tem bons chutes médios e baixos, inclusive ele trabalha os chutes muito bem, não é um dos caras mais atléticos que você vai ver no UFC, mas ele sabe escolher bem os golpes quando começa a encontrar a distância. É engraçado falar a respeito do poder de nocaute dele, porque não dá pra falar que um cara de 120 quilos não bate pesado. E ele tem 2 nocautes aí desde que entrou no UFC, um em cima do Chase Sherman e o outro em cima do Marcin Tybura, esse segundo em 59 segundos. Só que, simultaneamente, quando ele subiu de nível e foi enfrentar caras como Andrei Arlovski e o Blagoy Ivanov, o poder de nocaute dele nem foi um fator, o que levou muita gente a achar que ele é um peso pesado que bate como uma pluma. É uma coisa muito confusa, sabe? Porque tem lutas que ele parece ter muito poder de nocaute, tem lutas que ele parece não ter nenhum. Ele tem uma defesa de quedas boa e mesmo não defendendo tão bem, ele consegue se levantar bem quando a luta cai no chão. Quando isso acontece. No clinch, ele pode ser bem passivo, mas trabalha bem algumas joelhadas e, no geral, é um peso pesado bem bom, tecnicamente, assim. É um cara de míseros 29 anos, o que pode parecer já assim, uma idade um pouco mais avançada para atletas de outras categorias, mas para um peso pesado ele é praticamente um bebê, ainda mais em comparação com o adversário dele dessa noite, que tem 40 anos de idade, sabe? Então o Sakai ainda tem muito caminho pela frente, ainda tem muito que evoluir, mas ele está indo num caminho bom, venceu lutas boas, só que uma coisa que vale constar a respeito dele também é que, assim, apesar de eu ter ressaltado essa coisa dele ter bom gás, dele trabalhar com bom volume, dele acertar muitos golpes, as 2 lutas dele que chegaram na decisão tiveram resultados contestáveis. A luta contra o Andrei Arlovski, ele acertou cerca de 20 ou 30 golpes a menos no geral e recebeu a decisão.
Nesse caso, eu tinha pontuado a decisão para o Andrei Arlovski, mas também foi uma luta parelha. Contra o Blagoy Ivanov, eu pontuei para o Sakai. Eu acho que os chutes médios aí no segundo e terceiro round fizeram a diferença. Para mim, foram os golpes mais potentes, apesar dele estar sendo atingido no boxe com os overhands do Ivanov, que faz isso muito bem, sabe? Ele não teve essas lutas indo para a decisão contra oponentes que ele não deveria estar indo para a decisão, sabe? Eram caras bons, só que agora o nível subiu muito subitamente, muito mesmo. De Blagoy Ivanov para Alistair Overeem, por mais que o Overeem tenha 40 anos, é um salto muito grande, e aí vamos ver se o Sakai vai corresponder. Como eu falei, ele tem boa trocação, é um ótimo kickboxer, só que ele precisa, eu acho que, ser um pouco mais ligado no primeiro round, trabalhar com mais agressividade. Ele se defende bem, ele deixa alguns golpes passarem, mas no geral ele se defende bem, mas ele precisa conseguir se defender bem, andando para frente, pressionando o adversário e atacando, que essas são as maiores vantagens dele para essa luta. Conseguir trabalhar aí inicialmente com volume e com agressividade e com poder, eu acho que pode ser a diferença entre vitória ou derrota nessa luta, ainda mais levando em consideração o oponente que ele tem. Eu acho que se ele ficar muito calmo e tranquilo e deixar o Overeem impor o ritmo dele, a coisa pode complicar um pouco pelo estilo do próprio Augusto. Mas isso é para análise. Do outro lado a gente tem o Alistair Overeem. Tá vindo aí numa sequência bem atípica, né, Babi? Era pra estar na decadência aí, mas tá vindo aí de 3 vitórias nas últimas 4 lutas. A gente tava surpreso aí com suas performances diante do Pavlovich, né, que tava vindo prospecto aí bem falado para os pesos pesados. Venceu também aí o Alexei Oleinik, tomou um nocaute nos 45 do segundo tempo ali para o Jairzinho, mas se recuperou aí contra o Walt Harris. O que você espera do Overeem, Babi? O cara de 40 anos, como você disse, tá lutando ainda em alto nível, top 5 da categoria, chegou ali já no topo dele aí para sua idade, ali para seu condicionamento físico, vai ficar de porteiro aí do quinto. O que você vê do Overeem, Babi? Eu acho que é interessante a situação do Overeem, porque as últimas derrotas que ele tem na última meia década, ele teve 4 derrotas. Para começar, uma coisa, eu acho que o Overeem deveria ser impedido de lutar pelas comissões atléticas, porque, querendo ou não, se você combinar a carreira de kickboxing com a carreira de MMA dele, ele já foi nocauteado, quase 20 vezes, cara. Tipo assim, eu não acho que é justificável você deixar o cérebro dele receber mais danos. Você acha que quase 20? Ele tem 18 no MMA. Pois é. Eu não lembrava que eram tantos assim. Mas enfim, ele foi nocauteado um monte absurdo de vezes, e eu acho realmente que deveria ser impedido de lutar, apesar de ainda ser um cara com condicionamento bom pra coisa. Eu acho que as comissões deveriam ter um pouco mais de cuidado com a saúde dos atletas a longo prazo, porque daqui a pouco o Overeem, com 50 anos, não vai lembrar nem o próprio nome. Isso é uma coisa que realmente pode acontecer e é um medo. Mas vamos falar em termos assertivos aqui, né? O Overeem tem 4 derrotas nos últimos 5 anos e é pra galera que tá hoje no top 3 e a top 5 da categoria, né? É pro Stipe Miocic, o atual campeão, Francis Ngannou, o atual contender número 1, Curtis Blades, o contender número 2, e o Jairzinho Rozenstruik, que tá definitivamente aí entre os 5. Não sei se ele ficaria em quarto, junto com o Volkov, Derrick Lewis, enfim, essa posição aí já é mais complicada. Mas foi uma luta dura, como o Yuri falou, que foi definida nos 45 do segundo tempo, aí, quando o Jairzinho acertou um Superman Punch e nocauteou o Overeem. Literalmente 45 do segundo tempo, porque faltavam 4 segundos para acabar uma luta de 5 rounds, que estava sendo dominado pelo Overeem até então. Então, ele perdeu para os caras, mas só que não acho que foi grande demérito. Ele perdeu para os melhores pesados da atualidade. Eu tenho a opinião que o Overeem não consegue chegar mais uma vez em uma disputa de cinturão, a não ser que ele pule esses caras, sabe? Talvez, se ele pegar o Jairzinho de novo, ele vença, mas só que eu não vejo ele vencendo Curtis Blades, Francis Ngannou ou o Stipe Miocic. Não vejo ele vencendo mais. Acho que nesse caso o tempo dele já passou. E teve a última luta dele, que foi contra o Walt Harris, uma luta que a gente estava comentando aqui, que seria complicada para o Overeem, justamente porque o Walt Harris é um cara que ele é muito atlético para a categoria e ele começa muito rápido.
E realmente o Walt Harris deu um knockdown, quase nocauteou aí no primeiro round, nos primeiros momentos de luta. O Overeem, pela primeira vez na carreira dele, manteve a compostura, conseguiu se recuperar, conseguiu reverter a posição. No segundo round ele deu um knockdown com um chute alto e terminou a luta no chão. E tipo assim, isso foi muito impressionante, porque se você acompanha a carreira do Overeem, você sabe que quando ele sente um golpe, acabou. Ele sempre foi um cara de desistir muito fácil quando sente um golpe, sabe? Sempre foi isso. Mas só que, por outro lado, ele também é possivelmente o peso pesado mais completo, mais técnico que já existiu na história do globo. Ele é um campeão do Mundial do K1 nos pesos pesados, que é um torneio de kickboxing. Ele tem um grappling excelente, queda muito bem e eu acho que é o pesado ou um dos que melhor trabalhou o clinch ao longo da sua carreira. Vamos falar primeiro, ele tem um boxe muito bom e ele foi para mim o cara que desenvolveu inicialmente essa questão que eu sempre comento às vezes, do cara estar ou muito longe ou muito perto. Ou ele trabalha numa distância super longa, que aí ele pode acertar com seus socos retos, com seus chutes. Ou ele tá super perto para poder clinchar com o adversário e trabalhar joelhadas. E ele tem as melhores joelhadas entre os pesos pesados, tranquilamente. E o melhor trabalho de clinch atualmente. Mas... E aí, é esse tipo de coisa. Ele não estava querendo se colocar numa distância média e ser atingido pelo boxe do adversário. Então ele desenvolveu essa tática que funcionou muito bem. Ele ou estava muito perto para quedar ou acertar joelhadas, ou ele estava muito longe, trocando chutes com pesos pesados que normalmente não chutam tão bem, sabe? Quando ele está por cima, ele prefere estabilizar a posição e atacar com um ground and pound. Ele também gosta muito de sair numa guilhotina, mas essa, como a gente geralmente fala aqui no Round Extra, não é uma das ideias mais inteligentes que você pode ter. Ele tem um bom gás para um peso pesado, não é uma coisa diferenciada assim, mas tem um bom gás. E questão de defesa de quedas dele e trabalho por baixo é uma coisa que realmente não foi muito testada nos últimos anos, porque ele só vem lutando com um trocador. O cara que mais testou isso foi o Curtis Blaydes e ele realmente deu um atropelo aí no Overeem, quedou com muita facilidade, atropelou no ground and pound e deu pra ver que esse tipo de wrestler dinâmico é o inferno pro Overeem na atualidade. Mas enfim, esse é o Overeem. Eu acho que tecnicamente falando, ele poderia ser um peso pesado perfeito, só que ele tem essas características, tipo assim, não dá nem pra falar que o queixo dele é podre, ele tá tomando golpes de homens de 120 quilos. Não é uma pessoa que bate leve, sabe? E tá tomando nocaute dos melhores lutadores do mundo. Mas ele já tomou muitos nocautes na carreira e o queixo é uma coisa que não tende a recuperar muito bem. Cada vez mais ele se fragiliza. Ele tomou um nocaute pro Jairzinho, ele pareceu balançar até contra o Alexei Oleinik, e ele tomou um knockdown aí pro Walt Harris na última luta. Então, o queixo dele não parece estar bom, de forma alguma. Ele é um cara que a gente sempre ressalta aqui como que as lutas dele transcorrem, e elas geralmente seguem um padrão de tipo, ele pode vencer todas as lutas da categoria dos pesados, mas se ele for pego com um golpe, aí a coisa dificulta. E esse é meio que o Overeem, eu resumi aqui, tem muita coisa para se falar o jogo dele, a respeito de como que ele consegue trocar de base, do trabalho que ele faz como canhoto, de como que ele ataca com shifting, usando chutes e cruzados, das joelhadas dele no corpo e na cabeça, mas só que aí é uma análise extremamente complexa, que eu acho que não cabe muito nesse sentido. Bom, Barbie, pra luta aí, o que você espera, o que você acha que vai acontecer? Para quem vai o seu palpite aí, sua análise. Lembrando, antes de você ver a nossa análise, deixa esse like aí, se você está gostando do vídeo, importantíssimo para nós. Bom, então, a respeito da luta, eu acho que é uma luta interessante, mas eu também acho que é um passo um pouco maior que a perna no momento pro Sakai. Ele tá enfrentando um cara extremamente técnico, que ele segue essa regra que eu comentei aqui, que se ele não for nocauteado, o que acontece é que ele tende a dominar a luta. Não é regra para todos os pesos pesados, mas só que é regra para a grande maioria deles. E o Sakai, como eu tinha falado, é um cara que tende a começar muito devagar. Eu acho que essa não é uma luta que ele pode se dar ao luxo de fazer isso, porque o Overeem está trabalhando cada vez mais seguro.
Ele tá trabalhando cada vez mais tentando neutralizar os pontos fortes do adversário e trabalhar da forma mais tranquila possível. Então, se ele vê uma oportunidade de queda, ele vai quedar. Se ele vê uma oportunidade de clinch, ele vai clinchar. E para o Sakai é muito importante que ele não deixe essas coisas acontecerem a curto prazo. Eu acho que a longo prazo também é pedir demais, tipo assim, que ele previna todos os clinches, mas só que ele tem que tentar boxear o máximo possível, kickboxear nos momentos iniciais, pressionar o Overeem, aproveitar que ele ainda não encontrou a distância, trabalhar seu boxe, trabalhar os golpes potentes, fazer o Overeem sentir, porque eu realmente eu acho muito difícil que o Sakai consiga dominar essa luta ao longo de todos os rounds, sabe? Quando eu falo isso é por uma questão técnica mesmo, porque é MMA, existe a possibilidade de nocaute, ainda mais na categoria dos pesos pesados, e essa é uma possibilidade que todo lutador tem que trabalhar como real. Você não pode entrar numa luta fingindo que o nocaute não vai acontecer. Mas só que eu acho muito difícil ver o Sakai vencer essa luta sem que seja por nocaute. Eu acho difícil que ele ganhe a maior parte dos rounds, sabe? Realmente é uma tarefa bem complicada. Ele tá lutando contra um cara muito mais experiente, muito mais técnico em todas as áreas, que já tem experiência em lutas maiores, já lutou 5 rounds antes, e pra mim, assim, ele tem realmente que conseguir um nocaute aí, em algum momento. E para méritos do Sakai, ele tem gás para chegar com poder no terceiro round, pelo que eu já vi, mas só que ele precisa desenvolver esse trabalho um pouco mais cedo. Se ele começar a ser quedado, se ele começar a tomar joelhada, é capaz que ele chegue muito avariado aí nesses momentos. Pro Overeem é realmente essa questão de trabalhar com chutes inicialmente, não deixar o Sakai encurtar a distância. Se por acaso ele encurtar, é agarrar um clinch, trabalhar joelhadas. Se ele conseguir quedar, para mim é o melhor... É a melhor coisa possível para o Overeem, para ele poder trabalhar o ground and pound com calma, para ele poder pesar o corpo, deixar o Sakai se cansar. Como eu falei, quando as lutas do Sakai foram para o longo prazo, o poder dele não demonstrou ser tão efetivo. Ele chega bem condicionado no terceiro round, mas só que deu para ver que contra pesados que têm uma responsabilidade defensiva maior, ele tem dificuldade de acertar socos limpos. Para o Sakai também é uma questão de trabalhar os chutes o melhor possível, justamente para não deixar o Overeem ficar confortável nessa distância super longa. Mas eu, sinceramente, acho difícil prever uma vitória do Sakai aí. Eu vou palpitar no Alistair Overeem, torcerei muito pelo Sakai, mas vou palpitar no Alistair Overeem por achar ele um cara mais completo e porque nessa fase da carreira dele, na luta contra o Walt Harris, que era uma luta assim, tipicamente que a gente espera que um lutador demonstre o envelhecimento dele, o Alistair Overeem mostrou uma recuperação que ele nunca tinha mostrado antes, um coração que ele nunca tinha mostrado antes. Então eu acho que apesar dele estar com 40 anos, ele ainda tem lenha para queimar nessa categoria. Acho que fora um nocaute aí nos rounds iniciais, ele tende a dominar essa luta, tanto trocando quanto no chão, e o meu palpite vai para ele. Bom, tá aqui a análise do nosso Capitão Carisma. Se você concorda com ele, deixe seu comentário, se discorda também. Lembrando, pessoal, não se esqueça de se inscrever, deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo, isso é muito importante pra gente. A gente, segunda-feira, às 21 horas, teremos nosso podcast Round Extra. Aguardamos todos vocês aqui, vamos trazer tudo o que vai acontecer aí no UFC Fight Night Sakai vs Overeem. Fiquem ligados aqui no canal Round Extra, o único canal que faz análise de todas as lutas, de todos os eventos do UFC.